Bem-vindo ao terceiro vídeo da série, Discipulado 1. Conhecendo o plano da salvação. O batismo e a comunhão. Todos nós somos filhos de Deus. Posso te afirmar que esse sempre foi o plano do Senhor. E Ele planejou isso muito antes do mundo existir. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Efésios 1, 4. Deus criou o ser humano como a obra-prima da sua criação. Nos fez à sua imagem e semelhança, dotados de inteligência e poder de decisão. Porém um dia Adão e Eva, as matrizes de toda a raça humana, fizeram uma escolha: viver não mais segundo o padrão que Deus estabeleceu. E a partir de então sua descendência iniciou uma jornada seguindo seus próprios caminhos, para longe de Deus. Uma perspectiva teológica sobre as épocas do homem é conhecida como as dispensações. Elas são, em inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou da promessa, lei, graça, milênio. Essa perspectiva teológica narra como o homem foi criado em comunhão plena com Deus, representada na era ou dispensação da inocência, e após a ruptura vivência a era da consciência, marcada pelas escolhas pessoais, não mais direcionadas pela instrução de Deus. Nesse período acontece o primeiro crime, entre irmãos, Caim e Abel. Depois na sequência vem a era do governo humano, quando os seres humanos alimentados pelo desejo de poder viram as costas para Deus. Porém em todas as eras, Deus buscou trazer de novo o ser humano para voltar à comunhão com o Pai. Nesse período Deus encontra Noé, e a partir dele conduz o homem a um novo começo. Porém como antes a paixão pelo orgulho afastou novamente as pessoas de Deus o seu Pai. A partir de Abraão vem a era dos patriarcas, que estabelecem uma cultura de se relacionar com Deus outra vez. E faz uma promessa que a partir dessa aliança todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois através de Moisés, Deus instituiu a dispensação da lei. Desta vez aproveitando o avanço cultural, essas leis são escritas. Assim Deus mostra aos homens de maneira pedagógica a maneira de preservar a vida e viverem mais próximos do seu Criador. Agora como uma nação santa. Esse período também não foi perfeito, muitos se desviaram. Mas o acesso às leis de Deus os impediam de se separar completamente outra vez. Até que chega a dispensação da graça, e por meio de Jesus, as transgressões são perdoadas. Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. Porém desde então a humanidade tem trilhado um caminho para longe de Deus. Veja o texto a seguir: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 21 ao 25. Chamaremos de a evolução reversa. O retrocesso da humanidade em relação aos padrões de Deus. O pecado que herdamos em nossa genética espiritual trouxe doenças no corpo, alma e espírito. E Deus deseja restaurar a saúde completa da nossa existência e a filiação novamente a Deus. Veja como é muito mais difícil ter uma vida saudável fisicamente do que o oposto. Perceba como é muito mais comum termos pensamentos negativos e egoístas mais do que pensamentos bons. O orgulho nos tirou do jardim. Nos tornamos egoístas, e o mundo inteiro vive a partir de então uma evolução reversa. A filosofia, ciência e toda a produção humana tem como combustível o orgulho e como a finalidade servir a criatura abandonando o Criador. Uma parábola de Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo, ilustra muito bem essa história. Nesta história, um filho decide não viver mais como herdeiro na casa do pai, pede sua herança, e vai viver sua jornada, rompendo assim com a sua filiação.
O filho gastou tudo o que tinha para satisfazer a si próprio, até chegar em condição de miséria. Porém se arrepende e volta para a casa do pai, que o recebe de braços abertos e o restitui como filho e herdeiro. Lucas 15, 11, 32. Vemos em várias partes da Bíblia, que essa filiação a Deus não é mais natural. Ela passou a ser uma questão de escolha de cada indivíduo. O homem foi criado para ter uma comunhão perfeita com Deus, porém quando o homem pecou ele é destituído da presença de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus o homem passa a ter condição de retornar à comunhão com Deus. O novo nascimento é a opção de retornar à filiação original. Veja, João 1, 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Desta forma ele nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus. Outro texto. Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O próprio Jesus se dirigiu a alguns religiosos e disse que eles não tinham a filiação com Deus. João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não acreditam. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não acreditam? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Agora preste atenção, isso não é um determinismo. E também não é discriminação. Pois a Bíblia coloca a mesma condição para todas as pessoas. Essas pessoas a quem Jesus se referiu inclusive eram religiosos, mas se negavam a acreditar e obedecer. João 1, 12 diz que foi dado poder a todos de se tornarem filhos. Essa filiação está relacionada a crer em Jesus e obedecer, imitar o caráter do Pai. Vimos que a evolução reversa nos levou para longe do relacionamento com o Pai, rompendo nossa filiação natural. Porém hoje temos o direito de nos tornar filhos, através de Jesus, que é o caminho de volta ao Pai. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, Hebreus 5, 9. Mas a obediência e a fé se tornam o divisor de águas, entre ser filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3, 2. Ou não? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Efésios 2, 2. Ou seja, ser filho é uma questão de escolha pessoal. No próximo vídeo, iremos ver que não somos salvos pelos nossos méritos. Então não se trata de ser melhor ou pior do que os outros, e sim do que decidimos fazer. Também iremos entender como esse processo de filiação irá evoluir, e nos aperfeiçoar, nos aproximando cada vez para mais perto de Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Se gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não deixe de se inscrever em nosso canal, para receber mais vídeos como esse. Deus abençoe você e toda a sua família.